Vamos olhar para as características da rádio como meio tradicional. Ora, a rádio depende, obviamente, do som. A rádio coloca todos os nossos sentidos a trabalhar para apenas um. O nosso ouvinte só usa o som para interpretar as mensagens e nós colocamos como comunicadores todos os nossos sentidos para transmitir as mensagens através do som. A rádio tradicional é também um meio que usa uma mensagem linear. Significa que ela começa, é movente e não volta para trás. E, portanto, eu não posso puxar atrás na rádio tradicional para ouvir os conteúdos que não percebi. Temos como base a ideia de que há um emissor para vários receptores. Eu, como um só, falo para várias pessoas. Porém, quando falo, eu devo perceber ou devo sentir que há um negócio a dois. Devemos dirigir-nos a todos e a cada um. Devemos ter em consideração uma questão de intimismo. Daí o não devermos pensar numa multidão, mas sim em que estamos a falar para uma só pessoa, para termos essa ideia de intimismo. Depois a rádio tem esta característica da instantaneidade. É o momento, é o que é a novidade, é a clareza. Normalmente nós vamos ouvir a rádio ou as notícias da rádio para tentar perceber o que é que aconteceu agora, há pouco. Depois a rádio tradicional tem uma característica extraordinária que é a portabilidade. De facto, um pequeno rádio a pilhas pode ser transportado para qualquer lado, é extremamente barato, portanto há um acesso fácil ao meio tradicional que é a rádio. Qualquer rádio pequeno a pilhas, inclusivamente alguns telemóveis também trazem a rádio tradicional que é emitida pelas ondas de frequência modulada, por exemplo, em FM, e portanto é extremamente portável e tem um acesso muito fácil. Ora, perante estas características e tendo em consideração de que estamos a falar apenas do som, para comunicar e para codificar e do outro lado as mensagens serem descodificadas, estas mensagens exigem algumas características muito específicas. A rádio exige então brevidade, um poder de síntese, exige rigor e exige clareza. É preciso ter em consideração que qualquer desvio da atenção é fonte de ruído. Ruído aqui do ponto de vista da comunicação. Tudo aquilo que interfere na compreensão da mensagem. Não é ruído como o barulho, um som demasiado alto ou estridente. É o ruído do ponto de vista da comunicação. Tudo aquilo que interfere na compreensão da mensagem. A linguagem da rádio está, obviamente, muito centrada na palavra falada. Ora, a palavra falada depende da voz e a voz deve ser tratada e cuidada. Quando falamos, devemos ter uma respiração adequada. Ao microfone, devemos usar também uma emissão vocal adequada. O timbre deve ser claro e sonoro. E deve haver uma facilidade de articulação. Desta forma, devemos procurar que a pronúncia e a dicção sejam impecáveis. É óbvio que em determinadas circunstâncias pode ser útil que alguém tenha uma pronúncia acentuada, mas só se for para transmitir uma mensagem muito específica ou que essa pessoa se identifique exatamente por essa característica. Porém, devemos ter em consideração que, se somos um emissor para diversos receptores, temos que perceber que, quanto mais pronúncia tivermos, a menos pessoas podemos chegar, porque a interpretação da mensagem pode ser muito mais difícil, pode ser compreendida apenas pelas pessoas que partilham dessa mesma pronúncia. Portanto, a questão da pronúncia e da dicção serem impecáveis é fundamental. Obviamente que isto só é possível com estudo e treino técnico. Devemos ter isso em consideração,
como quem desce uma escada. Normalmente começamos a falar muito alto e depois a nossa voz vai-se perdendo enquanto vamos desenvolvendo o nosso discurso e falamos assim. Por isso, normalmente, a última sílaba das palavras não se ouve. Mas na rádio devemos pronunciar as palavras até à última sílaba. Devemos ser claros para não criar dúvidas no ouvinte. Não devemos comer sílabas. Mas cuidado! Nunca empregar a voz até ao limite do volume. Um timbre demasiado agudo ou metálico ou a voz mal colocada provocam fadiga, irritação, inflamações na garganta, rouquidão. O respirar deve ser suave e silencioso. Nunca perder o fôlego. E a respiração deve ser arrancada ao diafragma. É algo que requer, obviamente, muito treino. E quando construímos mensagens para a rádio, devemos ter sempre em consideração que há palavras-chave, as chamadas palavras de valor. São aquelas que têm mais força dentro da frase, as palavras que de alguma maneira se realçam ou então caracterizam especificamente aquilo que queremos transmitir. Devemos então estar atentos às palavras que consideramos terem mais valor no nosso discurso, as palavras-chave que acentuam o que queremos dizer. Assim, devemos articular nitidamente essa palavra e com o vigor adequado ao efeito. Cortar o período com pausa antes e depois da palavra. Arrastar a última sílaba da palavra precedente. Vamos então ver o que é que isto significa. Articular devidamente com o vigor adequado ao efeito. A nossa palavra-chave aqui, a palavra de valor, é a própria palavra. Então, nós devemos dizer: ele é um homem de palavra. E se quiserem escrever em letras maiúsculas ou separá-la para ajudar a perceber a palavra-chave, tanto melhor. Podemos também cortar o período com uma pausa antes e depois da palavra para que ela fique bem realçada. Ou seja, podemos ser todos vítimas da SIDA. Ou então arrastar a última sílaba da palavra precedente. O João é bom rapaz, mas é mentiroso. Esta é uma forma de levantar alguma expectativa até chegarmos à palavra de valor. Escrever em rádio significa escrever aquilo que dizemos. É alterar completamente a lógica. Nós não escrevemos para alguém nos ler, escrevemos para não nos esquecermos daquilo que queremos dizer. E, portanto, a nossa escrita deve ser o mais próxima possível da oralidade. E esta é a primeira e grande lição que podem tirar. O melhor improviso é o que está escrito, dando a sensação que estamos a improvisar aquilo que está escrito, somos mais credíveis e não nos perdemos no pensamento à procura de palavras ou efetivamente daquilo que queremos dizer. Portanto, devemos escrever para falar, devemos escrever como falamos, escrevemos para ser ouvidos, não para ser lidos, e devemos escrever de forma clara, para uma compreensão instantânea. Não se esqueçam da característica da rádio, cuja mensagem é linear. A minha mensagem tem que ser percebida de forma imediata. Só escrevemos, portanto, para evitar que a nossa memória não nos traia. Assim, não escrevemos para ler, escrevemos para falar. Não se esqueçam dessa característica. No jornal, o leitor pode parar a leitura, reler, refletir, compreender, mas na rádio a compreensão tem de ser instantânea. O caráter movente da rádio exige que sejamos claros. Se o ouvinte se perder, perde-se completamente e nós perdemos o nosso ouvinte. Perde a noção do que lhe querem dizer e então pode ir embora. E quando escrevemos, podemos usar esta regra do laconismo, a regra dos 3 Cs.
ser curto, ser claro e ser conciso. Porém, isso não significa ser telegráfico, ou seja, ser tão sintético que omitimos artigos e palavras fundamentais à compreensão da mensagem. Portanto, não ser telegráfico, mas sim ser curto, claro e conciso. A rádio não admite densidade de conceitos, portanto, devemos abdicar de conteúdo para ganhar eficácia de comunicação, eficácia comunicativa. Não vale a pena querer dizer muita coisa. Temos que perceber o que é o essencial. Devemos usar frases curtas, claras, concisas e ir diretos ao que importa. Quem, o quê, quando, onde. Não complicar as frases. Para escrevermos, então, recordemos clareza, concisão, simplicidade máxima, laconismo. Usar um estilo direto, uma frase, uma ideia. Não usar frases longas, não usar parênteses. Se a meio da frase sentem a necessidade de abrir um parênteses ou criar uma frase entre vírgulas, isso significa que é uma outra frase. Portanto, são duas. Cortem-nas. Uma frase, uma ideia, uma frase, uma ideia. É preciso também abolir insinuações, termos ou frases de ironia. Tudo o que possa ser dúbio. Dessa forma, estamos a evitar que as mensagens sejam mal compreendidas. Recordo, perante a característica movente do discurso, não há tempo para parar e voltar atrás. O ouvinte tem de perceber imediatamente a mensagem que queremos transmitir. Assim, ao abolir insinuações, termos ou frases de ironia, tudo o que possa ser dúbio, a frase e a nossa mensagem será interpretada exatamente com o efeito que nós queremos. É preciso para isso também fazer a pontuação de acordo com o verdadeiro sentido da frase. Evitar termos técnicos sem a devida explicação, caso contrário podem ser ruído, e não usar siglas sem a referência ao significado. As siglas podem ser uma grande fonte de ruído. Da mesma forma, não usar estrangeirismos que possam ser substituídos em português. Evitar cacofonias e palavras cuja fonia possa suscitar uma dupla interpretação. Ou seja, às vezes a junção de duas palavras podem gerar uma terceira, criar ruído e a nossa mensagem perdeu-se. Usar também palavras sonoras, onomatopeicas. Isso ajuda à expressão e à compreensão da nossa mensagem. E depois é preciso também tirar partido da estética do erro, ou seja, usar anáforas, aliterações e a repetição de conceitos para facilitar a compreensão. Não se esqueçam que nós estamos a falar de oralidade, não de escrita. Por vezes, a repetição de ideias e conceitos ajudam a perceber a mensagem de forma mais clara. Uma anáfora é uma repetição da mesma palavra no início das frases. Por exemplo, ele sabe que agiu mal, sabe que infringiu a lei, sabe que isso lhe vai custar caro, sabe que vai pagar caro, sabe que a cadeia é o destino, sabe que a vida não será mais a mesma. Esta repetição insiste na noção de que a pessoa sabia efetivamente o que estava a fazer. Uma aliteração é uma repetição do mesmo som consonântico, mas do fonema, não do grafema. Estamos a falar de voz, do som. Por exemplo, eu temo muito o mar enorme. Temos aqui, portanto, um reinado da letra M. Este é um poema de Cesário Verde. Cuidado também com os chamados ecos. É quando uma palavra termina de uma forma e depois, nas palavras seguintes, usamos também vocábulos com as mesmas terminações e parece que estamos a gerar um eco. Por exemplo, aquele pasto era um manto de pranto e encanto. É óbvio que aqui temos um verso, mas na linguagem normal devemos evitar então os chamados ecos.
E aqui ficam as características essenciais do meio rádio como meio tradicional linear.